Olá, Alexandre Paxliber, um vídeo de economia. Faz um tempinho que eu não gravo um vídeo sobre teoria econômica. O Bolsonaro tem tomado muito meu tempo. Mas vamos falar um pouquinho de teoria. E essa teoria eu vou emendar com um comentário. Ok, direto ao ponto. Teorema de Coase. Né? Para quem estudou economia, é um teorema simples. Para quem é libertário ou anarcocapitalista, chega a ser ridículo, né? A visão, eles vão falar que é uma visão óbvia, tá? Mas dentro do direito ele é muito utilizado, tanto é que ele é um dos artigos mais citados, né? O teorema de Coase ele é muito citado nas teorias jurídicas, nas análises jurídicas, tá? Mas vamos direto ao ponto. O que é o teorema de Coase? Ele diz o seguinte: se nós estivermos em um ambiente com regras claras, com propriedades bem definidas, princípio do pensamento liberal, né? Regras claras, respeito ao contrato e uma propriedade bem definida. Quando existir uma externalidade negativa, é muito mais fácil você encontrar uma alocação mais eficiente de recurso quando essas partes negociam, independente da interferência do Estado ou dos governos, tá? Porque essa solução será ótima para todos os lados e também para a economia, tá? Vamos a um exemplo da própria teoria de Coase, que é o seguinte: imagine que eu tenho uma fábrica de doces, uma fábrica qualquer, altamente barulhenta. E ela fica ao lado de um consultório que precisa de silêncio para ali existir. É óbvio que existirá um conflito ali na fábrica, pois aquela fábrica gera muito barulho, né? Máquina, explosão, blá, gente falando, caminhão chegando e tal. Faz muito barulho, atrapalha, vibra. Imagine, o cara é médico, o consultório vibra, ele está atendendo a consulta em cima a mesinha lá, o bisturi mexe, é uma coisa bem constrangedora. Então imagine que os dois poderiam entrar na justiça, né? O médico por causa do barulho e a fábrica alegando que ali não é um local para exercício da medicina, que ali é uma zona industrial, quem sabe. Veja, ao entrar na justiça e você usar todo o aparato público, toda essa dor de cabeça, demanda recurso, demanda tempo, enfim, demanda um monte de coisa. Contudo, se as partes negociarem entre si, vejamos, a fábrica ajuda o médico a abrir um consultório um pouco mais distante, né? Ou o médico não quer perder uma clínica maior, vamos investir numa máquina mais silenciosa para a fábrica, enfim. Quando as duas partes conseguem negociar, lembrando que as duas partes têm que ter a propriedade plena dos seus bens, tá? Com regras claras e com respeito ao contrato, para ninguém romper o contrato depois. Se as duas partes negociarem, essa será a melhor solução para ambas as partes e para a própria economia, sendo que nem precisa mexer com o aparato estatal. Ok? Bem simplesinho, né? Mas agora vamos ao meu comentário, né, ácido talvez. Isso daqui, quando você vai lá para a academia, você vai lá para estudar economia, quando não foi meu caso, você olha assim, nossa, pô, que legal. O pessoal do direito vai falar assim, nossa, inteligente, sábio. Mas para os liberais isso aqui chega a ser ridículo. Não pela simplicidade, porque o bom conhecimento ele pode ser simples, a questão não é essa. A questão que está dizendo aqui é que o mercado é mais eficiente para resolver seus problemas. Simples assim. Porque a gente tem a ideia que mercado ou mão invisível é aquele industrial gigante com a Ursal, copiando da Ciolo, a Ursal e os Illuminati com seus tentáculos manobrando a economia.
Não. Mão invisível, mercado, a maioria são os pequenos e médios empreendedores. É o seu João do dia a dia que negocia pintar uma casa. Esse mercado. Ok? E aí, quando você chega e fala isso com uma revelação, todo esse conhecimento, toda essa ideia está nos postulados liberais. E aí isso demonstra o quanto nossa academia ela é profundamente keynesiana e profundamente tendenciosa. Eu separei uma pergunta de uma prova da CESP, só para vocês terem uma ideia. Né? Um absurdo. Aí você vê que tem como o pensamento é enviesado. Ok? Existe uma tendência dentro da academia a ser keynesiana. Prestem atenção. É uma pergunta da CESP, a analista de infraestrutura, uma prova de 2012. Tendo em vista que a presença dos bens públicos, externalidades, informações assimétricas e mercados imperfeitos justificam a intervenção do Estado na economia, quem disse? Para o liberal, informações assimétricas, mercados imperfeitos, presença de bens públicos é gerado pelo Estado. Aliás, para qualquer um é gerado pelo Estado. Mas o liberal vai dizer, quem é o grande catalisador desses problemas é o próprio Estado. E a afirmativa da questão continua. Julgue a intervenção do Estado na economia, julgue o item que se segue. Veja, ele está predizendo que é sabido, é fato, né? Inquestionável de que se não é o Estado, só vai existir mercados imperfeitos, informações assimétricas, externalidades e a presença de bens públicos. Quem gera o problema não é o próprio Estado. Ele já está afirmando isso subjetivamente na questão. Eu pediria anulação dessa questão, porque aqui é uma questão de opinião. Você tem várias tendências. Eu diria, como liberal, que quem gera esse problema é o próprio Estado. E não é que justifica a intervenção do Estado na economia. Continuando. De acordo com o teorema de Coase, as propriedades privadas bem definidas e custo zero de transação levam soluções privadas mais eficientes para a internalização das externalidades. Ok, segundo a teoria de Coase, é correta a afirmação. Ou seja, uma vez que a propriedade privada é bem definida, existem os contratos que são seguros. É muito mais fácil as partes envolvidas nessa externalidade encontrar uma solução mais equilibrada, sem depender do aparato estatal. Mas veja como está embutida em várias questões esse pensamento keynesiano, esse enviesamento do pensamento econômico. Isso é muito ruim, porque nos faz ficar andando em círculos. Isso daqui, dentro do pensamento liberal, chega a ser ridículo de quão óbvio que é. Você não precisaria de um teorema sobre isto. Esse teorema, na minha visão, só existe porque você tem uma defesa muito grande dentro do pensamento keynesiano e surge lá dentro do pensamento, olha, eu tenho uma solução, que é essa, mas espera, isso aqui é a base do pensamento liberal. Beleza? Então, um vídeo um pouco mais denso, mais teórico. Faz tempo que eu não fazia um vídeo teórico de economia. Legal. Feito? Até o nosso próximo encontro. Tchau.